soube que você parou, mas é você que conta aí. Você parou por causa da família, depois está voltando agora, já está de volta aí nas igrejas. Prazer estar aqui com vocês no programa Pode Glória. Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui, poder falar do que Deus tem feito na minha vida, né? Graças a Deus estou aqui para a honra e glória do seu santo nome, para falar que tem novidades aí, depois de um bom tempo, né? Eu tive que dar um tempo por causa da família, alguns problemas. E agora eu estou de volta para continuar fazendo a obra de Deus, porque o Evangelho não pode parar não devemos parar de anunciar o Evangelho do Senhor, né? E não devemos deixar de louvar a Deus. Apesar de eu não estar trabalhando nessa área musical, mas eu não deixei de servir a Deus, continuei servindo a Deus, trabalhando com a minha família, louvando a Deus, mas dei um tempo do ministério e estou voltando agora, né? Graças a Deus, com incentivos de muitas pessoas, como o cantor Robinson. Nesse momento quero agradecer, se ele estiver na escuta, que de São Paulo, que foi uma das pessoas que me deu um incentivo muito grande, no qual eu voltei a gravar, né? A música Intimidade foi uma produção vinda dele, do Jonas também, que foi o que produziu. E graças a Deus a gente gravou essa música que tem por tema Intimidade, que inclusive é de um pastor amigo meu, né? Que é o pastor Fabiano. Então Deus tem operado, graças a Deus, através do louvor, né? E meu dever é continuar servindo a Deus e proclamando o nome do Senhor Jesus, a salvação. Eu não posso viver sem Jesus, por isso que hoje eu estou aqui. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? Né? Eu passei por uma situação muito difícil na minha infância. Eu fiquei doente das cordas vocais, das amígdalas, e eu não podia falar. O médico mandou ir para casa e ficar calado o máximo possível. E quando eu respirava, doía as minhas amígdalas. Então eu fiquei numa situação muito difícil quando era criança, porque eu gostava de estar na igreja cantando, subia no banquinho para cantar o Vai Abalar, né? E eu sou uma florzinha de Jesus e não podia fazer isso por causa da minha garganta, das minhas amígdalas que inflamavam e doía demais. Eu não podia nem comer direito, entendeu? E passei pelo médico, o médico falou para mim que eu tinha que fazer uma cirurgia séria que custaria a minha vida. E não tinha em Manaus, eu tinha fora. Então eu peguei e corri para os pés de Deus, já servi ao Senhor mesmo com a minha família, entramos em oração, pedindo ao Senhor a cura. Né? Então, o que aconteceu? Eu já louvava o Senhor, né? Aí cresci, quando eu era pequena, de 6 anos até acho que os 10 anos, eu passei por essa situação. E aí eu clamei ao Senhor, e o Senhor Jesus, ele respondeu nossas orações, ele me curou. Fui ao médico, ele falou que eu estava curada, que eu não tinha nada. E passei a louvar o Senhor. E através do louvor, Deus, vi muitas coisas acontecerem através da minha vida. Foi quando eu passei, Deus me deu também o dom de cantar, me deu composições. E aí o Senhor tem feito grandes coisas através do louvor, né? Eu procuro contar o que Deus tem feito e canto por onde eu vou, e Deus tem falado aos corações, vejo pessoas se render. Poxa, tu está cantando, é verdade. Poxa, o que você está falando aí é verdade. Através do louvor eu preciso fazer um concerto, eu senti Deus operar na minha vida, eu preciso mudar. Então, não é por mim, mas sim pelo Senhor Jesus. Então, que Ele continue fazendo a obra dele, não em mim, mas das pessoas que precisam. Isso, através de mim. Nós somos instrumento do Senhor. Então, eis-me aqui. Então, por isso que eu voltei a fazer a obra do Senhor Jesus, entendeu? Assim, por onde eu vou, porque não tem. Eu vou estudar, chega lá, aí tem que cantar, tem que falar de Jesus. Não tem como deixar de falar de Jesus, né? Então, Ele faz o milagre, as coisas acontecerem. Só Ele, porque eu não tenho poder nenhum. Né? Nós não temos o poder, mas Deus tem. Então, Ele tão maravilhoso que Ele tem feito isso por nós, né? Nós somos falhos, mas o Senhor tem nos usado, Ele tem amor por nós, né? Então Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, e nós temos que continuar falando desse amor que Ele tem feito por nós, que cada dia que se passa a gente vê o amor de Deus em nossas vidas, de estar aqui hoje, de estar bem. Então o amor de Deus, então tem que continuar falando do amor de Deus, porque só o amor do Senhor supera tudo. Então, maravilha. Então você é alguém que é resultado de milagres, né?
Você pode dizer que milagre veio com você. Isso aconteceu com você com quantos anos? Quantos anos é que você tinha na época que você adoeceu das amígdalas? Era criança, eu tinha a partir dos... Como eu comecei a cantar com 6 anos, quando deu assim uns 7 até os 10 anos, aí eu mandei ter trabalho para minha mãe, né? Com meus pais. Foi muito remédio, um atrás do outro, uma mesa dessas cheia de remédio, tinha que tomar e nada funcionava. Então, foi assim, só o Senhor Jesus mesmo para fazer o milagre, que remédio nenhum fez, entendeu? Então, eu digo para qualquer pessoa que está passando por uma situação assim, que você vê que não tem solução, que você se entrega para o Senhor, faça algo para Deus. Eu fiz um voto com Deus, digo, Senhor, se tu me curar, eu vou te louvar todos os dias. Por mais que eu não esteja em evento, eu não esteja na igreja, mas eu estou dentro da minha casa louvando a Deus, eu estou fazendo as coisas, louvando a Deus, eu estou orando, pedindo misericórdia de Deus, porque isso aqui não é meu, essa voz não é minha, é do Senhor Jesus. Então, eu tenho que falar do Senhor, proclamar o seu santo nome. O que é louvar para você? Louvar para você é apenas quando você está cantando ou quando você está falando, quando você está orando? O que é louvor para você? O louvor para mim é totalmente entrega, totalmente um momento de entrega ali ao Senhor. Nós estamos aqui, no momento nós estamos falando de Deus. Sim. Então, o que se faz presente aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, é Ele que nos capacita, Ele que nos usa. Então, louvar para mim é se entregar ao Senhor, sabe? É falar dele, é louvar, você cantar, é louvar. Então, é uma adoração. Então, é importante isso. Você fazer isso de entrega, sabe, corpo, alma e espírito. É muito importante, porque quando você faz isso, você vê Deus operar. Você só vê Deus operar quando você tem entrega. Não adianta você cantar por técnica, por bonito ou por profissional, que nada vai acontecer, entendeu? Só vai acontecer o milagre quando você tem essa entrega total. Tanto faz musical, letra, corpo, alma e espírito, né? E para mim, assim, quando o senhor falou sobre que não tem que haver uma entrega total, se eu não me vejo cantando música secular. Já tive muitas oportunidades, já me ofereceram assim, propostas, entendeu? Mas não me interessa, porque não vai me levar a lugar nenhum. Que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma, né? Como diz a sua palavra, a palavra do Senhor Jesus. Eu não estou aqui em missão de ganhar dinheiro, ficar famosa para me subir para o céu. Isso não vai me levar ao céu. E vai me levar ao céu falando de Jesus, entendeu? É importante falar de Jesus e ver as pessoas sendo libertas, sendo salvas por Cristo Jesus. Eu só sou um instrumento do Senhor. Então, que Deus venha operar na vida das pessoas, operar na minha vida. Cada dia é milagre, porque eu também preciso. Cada dia mais de Deus na minha vida. Preciso ser sarada, curada. Preciso de tudo do Senhor, todos os dias, porque eu sou matéria. Hoje eu estou viva, eu não sei amanhã, mas Deus sabe. Então eu preciso todo dia de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. E eu não me vejo cantando para o mundo, nem profissional, porque a minha voz ela foi separada para Deus. Se você quiser fazer, quem é profissional que faça, mas eu não sinto isso, de me dividir, de estar hoje aqui na igreja e amanhã eu estou lá no mundo à noite cantando. Lá no barzinho cantando. Não consigo me ver assim. Então quem faz, né? Cada um faz da sua vida o que quer, mas eu me separei do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu prefiro louvar o Senhor. Me sinto bem, eu sinto que as coisas acontecem na minha vida quando eu me separo para louvar o Senhor e para orar, buscar Deus. Eu amo falar com o Senhor. Eu amo cantar para o Senhor Jesus. Eu tenho amor fazer as coisas para Deus, entendeu? E é importante isso, você fazer com amor, não é fazer de qualquer jeito. Porque eu sou crente, eu vou lá e faço. Eu vou ganhar dinheiro. Não, eu faço porque eu tenho paixão por isso. Eu gosto mesmo de servir a Deus, de adorar o Senhor. É importante para mim, sabe? Ele me deu a vida, por que eu não vou adorar esse Deus? Sabe? Importante para mim é Deus. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Se tiver de amar meu esposo, eu amo minha filha, mas eu tenho que amar primeiro a Deus. Deus para mim é o centro de tudo. Temos que botar Deus em primeiro lugar. Exemplos que eu tive na minha vida mesmo, experiência, quando eu coloquei o homem, quando eu coloquei a família em primeiro lugar, eu só tive decepção. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, não tem por que repetir de novo
repetir os erros novamente. Isso, os erros novamente. Eu digo que ali, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim, que tudo que nós fazemos, estamos na presença de Deus. E por estarmos na presença de Deus, tudo que nós falamos e agimos é uma... Quando nós falamos, nós oramos. E quando nós praticamos, junto às duas coisas, nós temos uma oração. Então, a nossa vida é uma oração ao Senhor da glória. Em todo momento. E aí, às vezes, eu pergunto para a pessoa, o que você tem feito? Você tem... Qual é a tua oração? E aí, às vezes, as pessoas acham que orar é se separar e estar ali de joelho dobrado e falando com Deus. Mas, na realidade, o orar é tudo aquilo que você faz. Sim. Orar é falar. Então, todo momento em que você está falando, você está orando. E é por isso que tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala. Isso. Porque é uma oração. Você está orando e você está agindo. Então, para que a gente diga, eu sou cristão, eu sempre faço uma separação entre o evangélico e o crente e o cristão, que eu digo que há uma diferença. Então, o cristão, ele é alguém que vive, que é entregue completamente, Sim. sempre na presença do Senhor. Ele sempre está ali diante de Deus. E é por isso que nós precisamos, em todo tempo, em todo lugar, estar adorando, estar orando, engrandecendo o nome dele e fazendo. Até hoje, nós estávamos ali conversando e eu disse, eu estou precisando alugar um local, mas Deus não tem deixado. E aí a pessoa riu e disse assim, não, mas tinha o ponto lá e você não foi lá. Você não foi lá. Eu digo, pois é, né? Eu não fui lá. E quando eu fui, já estava alugado. O que eu pude, então, perceber disso? Que não era para mim. Que uma diferença de um dia entre eu ir ou não ir, eu não fui porque não deu tempo, não deu certo, eu não tive vontade de ir naquele dia, no outro dia eu fui e já estava alugado. Então, para mim, eu determino que Deus não quis. Porque tudo, ele vai dizer que tudo adore a Deus, que todos os teus atos, que todas as coisas, e ele está no centro de todas as coisas. Então, eu sempre digo, se a minha vida é entregue ao Senhor, eu vou fazer a coisa que o Senhor permitir que eu faça. Isso. Porque se eu for para fazer da minha cabeça, do meu modo, até ali o Rafael, que aí eu não tenho... o nome que veio em vez do Wander Rafael, como o Rafael disse há pouco, ali é a vontade do Senhor. Sim. É o Senhor que determina todas as coisas em nossa vida. Porque se eu fizer, é Deus. Se eu não fizer, é Deus também. É verdade. Então, se eu vivo, se eu como, se eu morro, é para Deus. Sim. Então, se todas as coisas é para o Senhor, eu também vou colocar. Então, a dificuldade foi um livramento de Deus. Não funcionou, não deu certo. Foi um livramento de Deus. Deu certo, é a vontade de Deus operando em minha vida. Porque se fosse para mim determinar as situações, eu viveria diferente. Eu viveria do meu modo e não do modo de Deus. Então existe um modo para eu operar e um modo que Deus quer que eu opere. E eu tenho que ir nessa vibe de Deus e não na minha própria vontade. Com certeza. Se eu for na minha própria vontade, eu vou quebrar a cara. Verdade. E eu vou fazer, o Senhor diz assim, o insensato, você vai dizer que eu vou para tal lugar, eu vou operar, eu vou fazer, mas se Deus quiser, tem que dizer que se Deus quiser, porque se Ele não quiser, não vai acontecer nada.